O milionário fica chocado quando a mendiga revela segredo que mudou tudo. Layla Hassan mal conseguia acreditar na cena que se desenrolava à sua frente. Ali, bem no coração do escritório, onde ela passava horas limpando mesas e varrendo o chão. Roberto Mendes, o diretor de engenharia, estava quebrado, desesperado, quase suando frio. O ar pesado se misturava ao cheiro de café velho e aos sons abafados do trânsito de São Paulo do lado de fora. Ele precisava de um tradutor. Não qualquer tradutor. Um que falasse árabe, português e inglês, e rápido. E no escritório, a única pessoa que poderia suprir aquilo não era outra senão a mulher que ele via como apenas a faxineira. Layla respirou fundo, sentindo o nó apertar seu peito. Era um dia nublado de céu cinza, como tantos outros desde que ela chegara ao Brasil, fugindo de um pesadelo em Dubai. Seu marido, preso por fraude, levou consigo todo o seu passado de conforto e sonhos. E a jogou numa realidade fria, onde ela limpava o C. Roberto olhou para ela, os olhos desesperados e vazios. Não temos ninguém para essa reunião com o sheik, disse a voz caindo como punhal. O silêncio tomou conta da sala. Uma parte de Layla tremia, outra gritava para agir. E então ela falou, quase sussurrando, eu falo árabe. Murmúrios e olhares desconfiados surgiram. Faxineira? Tradutora? O chefe hesitou, mas o desespero venceu o preconceito. Num impulso, ele acenou com a cabeça, dando-lhe a chance. Naquele instante, o ar mudou. Layla sentiu algo pulsar dentro dela, uma chama velha, quase esquecida, que incendiava seu medo. A sala, os corredores, tudo parecia segurar a respiração. A negociação começou. Ela traduziu com uma precisão e calma que fizeram a tensão dissolver pouco a pouco. O sheik sorriu, satisfez-se com o acordo. Roberto, primeiro incrédulo, agora observava com olhos abertos, admirados. Você tem potencial, Layla, ele disse após a reunião, e a voz dele não escondia surpresa, nem respeito. Mas a vida não daria trégua fácil. Pouco depois, tentando montar um programa de bolsas para os filhos dos funcionários, Layla tropeçou em um segredo escondido no passado do marido. Documentos, números, nomes que devolveram o cheiro amargo da mentira, do perigo, do escândalo que ela achava enterrado para sempre. E quando o telefone tocou, a voz do outro lado soou tão fria e ameaçadora quanto o vento cortante da madrugada. Eu sei onde você está e o que fez seu marido. O nó na garganta voltou, desta vez sufocante. O passado, que ela acreditava ter deixado para trás, tinha acordado. E agora, oculto entre os prédios cinzentos de São Paulo, parecia pronto para engolir tudo. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Layla sentiu o coração disparar quando a voz fria do desconhecido ecoou no telefone. Eu sei onde você está. E o que fez seu marido? Era como se uma onda de gelo tivesse invadido seu corpo. O passado que ela acreditava ter deixado para trás, agora estava ali, ameaçador, prontinho para desmoronar a nova vida que ela começava a construir. O nó na garganta apertou, e sua mente disparou em 1000 direções. Roberto, percebendo a tensão em seu rosto, aproximou-se. Layla, você tá bem? Ele perguntou, a preocupação escorrendo por suas palavras. Mas a mente dela estava distante, perdida nas memórias de um casamento desmoronado. A indignação com seu marido por tê-la arrastado para aquela emboscada. Como ele pôde? Silenciou a ligação e olhou para Roberto, que a observava como se pudesse ler seus pensamentos. A sala parecia mais pequena e abafada. Preciso sair, ela murmurou, cada sílaba pesando como chumbo. Mais tarde, nós conversamos. Está bem? O sheik está esperando.
Ele soltou. Não, eu não posso. Layla fugiu para o corredor, o estresse pulsando forte em suas têmporas. Ela precisava de ar, de espaço, mas a ideia de encarar aquele passado sombrio a paralisava. Ao atravessar a porta dos fundos, se apoiou na parede, lutando contra a onda de pânico. Então, algo chamou sua atenção. Uma figura familiar se aproximava, e o mundo dela girou. Era Amir, seu ex-marido. O homem que ela tinha deixado para trás. Aquele que a colocou naquela vida de miséria. Ele parecia diferente, mais magro, mas com a mesma arrogância que conhecera. O olhar dele brilhou de um jeito que a fez sentir um arrepio na espinha. Surpresa, querida, ele disse, com um sorriso perigoso. Ouvi que você está se saindo bem no Brasil. A cada passo que ele dava, Layla recuava um pouco. O que você quer, Amir? A voz dela saiu mais alta que o esperado. O desespero e a raiva se entrelaçavam, e seus olhos começaram a arder. Esse encontro não era apenas inesperado. Era um pesadelo. Uma conversa. Só isso. Ele gesticulou para a segurança que o acompanhava, que ficou parado logo atrás dele, como uma sombra sinistra. Não tenho nada a dizer a você. Layla virou-se, mas ele a segurou pelo braço, com força. O toque era familiar e horrendo. Ah, mas você tem. Sabe, a verdade sempre encontra um jeito de emergir. E eu tenho informações que podem te interessar. Como essa nova vida que você está tão ansiosa para proteger. Ele inclinou a cabeça. Um lampejo de triunfo nos olhos. O que você quer? A voz dela falhou em ser firme, e o pânico crescia como um monstro dentro dela. Simples, ajudar uns aos outros. Você me dá o que preciso, e eu mantenho seus segredos a salvo. Ele a soltou, com um sorriso que só poderia significar problemas. Layla ficou paralisada. A vida que ela tentava construir, a nova chance de ser alguém, tudo aquilo estava ameaçado. Lembrou-se do telefonema, da voz ameaçadora. Tudo fazia sentido agora. Mas o que Amir queria dela? A relação estava tensa, mas a verdade era que a traição, a dor, a humilhação, todos aqueles segredos podiam sair à tona. O silêncio foi quebrado por um grito distante, e ela olhou apressada na direção do escritório. O mundo em volta parecia desvanecer-se. Layla forçou-se a respirar. Neste momento, ela decidiu. Não mais correndo. Se Amir queria jogá-la de volta para o fundo do abismo, ele teria que ir até o fundo. A batalha estava apenas começando. E se eu não aceitar? Disse ela, a voz agora firme, desafiadora. Ah, Layla, ele respondeu com um sorriso gelado. Você não tem escolha, a não ser que queira ver tudo o que ama desmoronar. E assim uma nova batalha se formava, e os desafios que Layla pensava ter vencido estavam apenas começando. O que fazer? Como lidar com o homem que destruiu seu passado e agora estava ameaçando seu futuro? O pensamento a consumia. O coração pulsava na mesma cadência de sua incerteza. Mas uma coisa era certa. O jogo tinha mudado, e a história dela estava prestes a se desenrolar de maneira que ela nunca poderia imaginar. Layla ficou paralisada. O olhar frio de Amir penetrava diretamente em sua alma, e o mundo ao redor parecia ter desaparecido. O que ele queria dela? O passado que ela forçou a enterrar agora estava prestes a ressurgir. Uma tensão insuportável pairava no ar. E se eu não aceitar? O desafio escapou de seus lábios, firme e destemido. Ah, Layla, ele disse com um sorriso forçado, demasiado confiante, que fazia os pelos do pescoço dela se eriçarem. Você não tem escolha, a não ser que queira ver tudo o que ama desmoronar. Ele se afastou, mas a ameaça ainda pairava. O coração dela batia descompassado. Ali estava ela diante do homem que a deixara em ruínas, tentando derrubar suas esperanças uma vez mais. Mas antes que Layla pudesse processar tudo isso, uma explosão estrondosa ecoou pelo prédio. O som reverberou pelas paredes e provocou um grito coletivo. Layla sentiu seu corpo se mover sem pensar. O chão tremeu sob seus pés, e uma onda de pânico tomou conta de todos. "Saia daqui!" alguém gritou, e caos se instaurou. As pessoas corriam em desespero. Christian, um colega próximo, passou por Layla com os olhos arregalados.
Temos que ajudar. Ele puxou-a, mas seu corpo estava paralisado, presa entre o passado e o presente. Então, humo e fumaça começaram a invadir o corredor. Layla olhou para Amir, esperando que ele fugisse, que se preocupasse com a segurança dele mesmo. Mas não. Ele estava ali, rindo. Um riso baixo, como se estivesse se divertindo com o caos à sua volta. Amir, o que você fez? Layla perguntou, sua voz trêmula. O coração dela pulsava como um tambor ensandecido. Amir sorriu e isso a fez tremer. Eu só queria dar um empurrão na sua nova vida. É tudo tão previsível. Ele olhou para ela com um brilho que ela não conseguia entender. Você sempre foi mais forte do que pensou, Layla. Mas essa força pode muito bem ser sua ruína. Uma figura surgiu das sombras e Layla reconheceu de imediato. Era Roberto, o diretor de engenharia, agora com um olhar de terror. O que está acontecendo? Ele gritou enquanto olhava ao redor, tentando avaliar a situação. A fumaça estava se espessando, o calor começava a ficar incontrolável. Layla sabia que precisava sair dali, mas o poder do medo a mantinha grudada ao chão. Amir a observava, seus olhos brilhando como um predador. Ela não podia mais ficar ali. Você pode controlar tudo isso, Layla. Apenas escolha uma direção, ele disse, piscando. Mas Layla já estava decidida. Então, uma outra explosão, diferente, mais alta, sacudiu o prédio. Layla gritou e tudo ao seu redor virou um borrão. O teto começou a desabar e ela reagiu. Com um impulso, correu em direção à saída, puxando Roberto consigo. Ele hesitou, mas o desespero era contagioso. Vá, vá! Ela gritou enquanto o caos se espalhava. As paredes estalavam e o chão tremeu sob eles. Amir ficou para trás, observando, como se tivesse certeza de que a destruição era parte de seu plano. Layla e Roberto conseguiram chegar a uma saída lateral, ofegantes, e se viraram para ver a cena. Fumaça e chamas dançavam como monstros em um balé aterrador. Pandemônio. Mas ao olhar para trás, Layla percebeu algo que a atingiu como um soco. Amir não estava mais lá. Ele simplesmente desaparecera. Então, no meio do caos, uma palavra familiar ecoou em sua mente. Um antigo mantra de sobrevivência. Mas era uma pergunta que ela não conseguia ignorar. O que ele realmente queria? A ideia de Amir estar por trás da cena a apavorava. Afinal, até onde ele iria para recuperar o controle de sua vida? A cidade tremia sob o peso daquela explosão. E a verdade, a verdadeira natureza de Amir, agora pairava no ar como fumaça. Incerteza, possibilidades aterrorizantes. Layla sentia que a vida dela mudara para sempre, e que para qualquer caminho a seguir, ela precisava desvendar esse novo mistério que emergira naquele dia fatídico. Layla ficou paralisada. O olhar frio de Amir penetrava Diri. O que ele queria dela? O passado que ela forçou a enterrar agora estava prestes a ressurgir. Uma tensão insuportável pairava no ar. E se eu não aceitar? O desafio escapou de seus lábios, firme e destemido. Ah, Layla, ele disse, com um sorriso forçado e demasiado confiante que fazia os pelos do pescoço dela se eriçarem. Você não tem escolha, a não ser que queira ver tudo o que ama desmoronar. Ele se afastou, mas a ameaça ainda pairava. O coração dela batia descompassado. Ali estava ela diante do homem que a deixara em ruínas, tentando derrubar suas esperanças uma vez mais. Antes que Layla pudesse processar tudo isso, uma explosão estrondosa ecoou pelo prédio. O som reverberou pelas paredes e provocou um grito coletivo. Layla sentiu seu corpo se mover sem pensar. O chão tremeu sob seus pés. E uma onda de pânico tomou conta de todos. Saia daqui! Alguém gritou. E caos se instaurou. As pessoas corriam em desespero. Christian, um colega próximo, passou por Layla com os olhos arregalados. Temos que ajudar! Ele puxou-a, mas seu corpo estava paralisado, presa entre o passado e o presente. Então, fumaça e fumaça começaram a invadir o corredor. Layla olhou para Amir, esperando que ele fugisse, que se preocupasse com a segurança dele mesmo.
Mas não. Ele estava ali, rindo. Um riso baixo, como se estivesse se divertindo com o caos à sua volta. Amir, o que você fez? Layla perguntou, sua voz trêmula. O coração dela pulsava como um tambor ensandecido. Amir sorriu e isso a fez tremer. Eu só queria dar um empurrão na sua nova vida. É tudo tão previsível. Ele olhou para ela com um brilho que ela não conseguia entender. Você sempre foi mais forte do que pensou, Layla. Mas essa força pode muito bem ser sua ruína. Uma figura surgiu das sombras e Layla reconheceu de imediato. Era Roberto, o diretor de engenharia, agora com um olhar de terror. O que está acontecendo? Ele gritou enquanto olhava ao redor, tentando avaliar a situação. A fumaça estava se espessando, o calor começando a ficar incontrolável. Layla sabia que precisava sair dali, mas o poder do medo a mantinha grudada ao chão. Amir a observava, seus olhos brilhando como um predador. Ela não podia mais ficar ali. Você pode controlar tudo isso, Layla. Apenas escolha uma direção, ele disse, piscando. Mas Layla já estava decidida. Então uma outra explosão diferente, mais alta, sacudiu o prédio. Layla gritou e tudo ao seu redor virou um borrão. O teto começou a desabar e ela reagiu. Com um impulso, correu em direção à saída, puxando Roberto consigo. Ele hesitou, mas o desespero era contagioso. Vá, vá, ela gritou, enquanto o caos se espalhava. As paredes estalavam e o chão tremeu sob eles. Amir ficou para trás, observando, como se tivesse certeza de que a destruição era parte de seu plano. Layla e Roberto conseguiram chegar a uma saída lateral, ofegantes, e se viraram para ver a cena. Fumaça e chamas dançavam como monstros em um balé aterrador. Pandemônio. Mas ao olhar para trás, Layla percebeu algo que atingiu como um soco. Amir não estava mais lá. Ele simplesmente desaparecera. E então, a revelação cruel chegou como um raio. No meio da fumaça, um grupo de pessoas emergiu. Elas não eram estranhas, eram conhecidos de Layla, todos colaboradores da empresa. Mas o que mais a deixou apavorada foi o líder daquele grupo, um homem que havia sido seu colega, que também havia sido enganado por Amir. Foi então que ela percebeu. Roberto não estava lá apenas para ajudar. Ele fez parte de um esquema que Amir havia idealizado. Layla, temos que ir, Roberto gritou, mas a voz dele parecia distante. Layla olhou para seus olhos. Havia um receio, mas também uma determinação perigosa. Você sabia de tudo, não sabia? O açoite da traição cutucou seu coração. As palavras saíram como se quisessem dividir a dor que sentia. Não é o que parece. Roberto começou, mas a maneira como ele hesitou disse tudo. Ela estava sendo puxada para um mundo caótico, e o que era sua nova vida agora revelava seus próprios bandidos. Com a cidade tremendo sob o peso daquela explosão, as verdades começaram a se desenhar na mente dela. O que realmente havia acontecido? E pior, até onde Roberto iria para protegê-la, ou para se proteger? A luta de Amir contra tudo que ela amava estava ao seu alcance, e Layla sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse processar tudo, o chão tremeu novamente. Uma sombra se aproximou entre a fumaça. Era Amir, com um olhar satisfeito. Você não aprendeu a lição, Layla. O passado nunca está longe o suficiente para ficar em paz. O choque a atingiu como um trovão. O que ela realmente sabia sobre todos ao seu redor? As palavras ecoavam na mente dela. O jogo apenas começara, e ela não tinha ideia de quem realmente controlava as peças. Layla ficou paralisada. O olhar frio de Amir penetrava diretamente em sua alma, e o mundo ao redor parecia ter desaparecido. O que ele queria dela, o passado que ela forçou a enterrar, agora estava prestes a ressurgir. Uma tensão insuportável pairava no ar. E, se eu não aceitar, o desafio escapou de seus lábios firme e destemido. Ah, Layla, ele disse, com um sorriso forçado e demasiado confiante que fazia os pelos do pescoço dela se eriçarem. Você não tem escolha.
a não ser que queira ver tudo o que ama desmoronar. Ele se afastou, mas a ameaça ainda pairava. O coração dela batia descompassado. Ali estava ela, diante do homem que a deixara em ruínas, tentando derrubar suas esperanças uma vez mais. Então, antes que Layla pudesse processar tudo, uma explosão estrondosa ecoou pelo prédio. O som reverberou pelas paredes e provocou um grito coletivo. Layla sentiu seu corpo se mover sem pensar. O chão tremeu sob seus pés, e uma onda de pânico tomou conta de todos. "Saia daqui!" alguém gritou, e caos se instaurou. As pessoas corriam em desespero. Christian, um colega próximo, passou por Layla com os olhos arregalados. "Temos que ajudar." Ele puxou-a, mas seu corpo estava paralisado, presa entre o passado e o presente. Então a fumaça começou a invadir o corredor. Layla olhou para Amir, esperando que ele fugisse, que se preocupasse com a segurança dele mesmo. Mas não. Ele estava ali, rindo. Um riso baixo, como se estivesse se divertindo com o caos à sua volta. "Amir, o que você fez?" Layla perguntou, sua voz trêmula. O coração dela pulsava como um tambor ensandecido. Amir sorriu, e isso a fez tremer. "Eu só queria dar um empurrão na sua nova vida. É tudo tão previsível." Ele olhou para ela com um brilho que ela não conseguia entender. "Você sempre foi mais forte do que pensou, Layla. Mas essa força pode muito bem ser sua ruína." Uma figura surgiu das sombras, e Layla reconheceu de imediato. Era Roberto, o diretor de engenharia, agora com um olhar de terror. "O que está acontecendo?" ele gritou enquanto olhava ao redor, tentando avaliar a situação. A fumaça estava se espessando, o calor começando a ficar incontrolável. Layla sabia que precisava sair dali, mas o poder do medo a mantinha grudada ao chão. Amir a observava, seus olhos brilhando como um predador. Ela não podia mais ficar ali. "Você pode controlar tudo isso, Layla. Apenas escolha uma direção", ele disse, piscando. Mas Layla já estava decidida. Então uma outra explosão, diferente, mais alta, sacudiu o prédio. Layla gritou, e tudo ao seu redor virou um borrão. O teto começou a desabar e ela reagiu. Com um impulso, correu em direção à saída, puxando Roberto consigo. Ele hesitou, mas o desespero era contagioso. "Vá, vá!" ela gritou, enquanto o caos se espalhava. As paredes estalavam e o chão tremia sob eles. Amir ficou para trás, observando, como se tivesse certeza de que a destruição era parte de seu plano. Layla e Roberto conseguiram chegar a uma saída lateral, ofegantes, e se viraram para ver a cena. Fumaça e chamas dançavam como monstros em um balé aterrador, mas ao olhar para trás, Layla percebeu algo que a atingiu como um soco. Amir não estava mais lá. Ele simplesmente desaparecera. E então, a revelação cruel chegou como um raio. No meio da fumaça, um grupo de pessoas emergiu. Elas não eram estranhas. Eram conhecidos de Layla, todos colaboradores da empresa. Mas o que mais a deixou apavorada foi o líder daquele grupo, um homem que havia sido seu colega, que também havia sido enganado por Amir. Foi então que ela percebeu. Roberto não estava lá apenas para ajudar. Ele fez parte de um esquema que Amir havia idealizado. "Layla, temos que ir!" Roberto gritou, mas a voz dele parecia distante. Layla olhou para seus olhos. Havia um receio, mas também uma determinação perigosa. "Você sabia de tudo, não sabia?" O açoite da traição cutucou seu coração. As palavras saíram como se quisessem dividir a dor que sentia. "Não é o que parece." Roberto começou, mas a maneira como ele hesitou disse tudo. Ela estava sendo puxada para um mundo caótico, e o que era sua nova vida agora revelava seus próprios bandidos. Com a cidade tremendo sob o peso daquela explosão, as verdades começaram a se desenhar na mente dela. O que realmente havia acontecido? E pior, até onde Roberto iria para protegê-la, ou para se proteger? A luta de Amir contra tudo que ela amava estava ao seu alcance, e Layla sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse processar tudo, o chão tremeu novamente.
Uma sombra se aproximou entre a fumaça. Era Amir, com um olhar satisfeito. Ele estava diferente, talvez mais perigoso do que antes. Você não aprendeu a lição, Layla, e passado nunca está longe o suficiente para ficar em paz. E então, como um trovão, uma figura surgiu nas sombras. Era uma mulher. Sua presença irrompeu com uma força inconfundível. O coração de Layla parou. Era Thaís, a melhor amiga de Amir, a que fugiu quando tudo desmoronou. O rosto dela, outrora alegre e acolhedor, agora trazia um ar de vingança. Você não sabia, não é? Eu sou a verdadeira mente por trás de tudo isso. Thaís falou com um sorriso enigmático, e o mundo de Layla desmoronou. O que ela pensava ser uma luta contra Amir, na verdade era apenas parte de um jogo muito maior. Todas as peças se encaixavam, e no fundo, Layla percebeu que Amir e Thaís nunca estiveram sozinhos. Eles estavam juntos, controlando tudo, manipulando pessoas, satirizando vidas. O passado dela não apenas voltou, ele estava mais interligado e aterrador do que nunca. Você achou que tinha controle, não é? Thaís completou. Agora pode jogar, se quiser. Mas lembre-se, estou sempre um passo à frente. E assim, enquanto o caos se desenrolava ao redor, Layla percebeu que se tornara uma peça vital e que o jogo ainda estava longe de acabar. Uma reviravolta que mudaria tudo. O que ela realmente sabia sobre seu futuro. E mais importante, quem eram seus verdadeiros aliados. Uma misteriosa e sombria jornada estava começando. E Layla estava prestes a descobrir quão profunda era a traição. Layla estava paralisada. O olhar ao redor misturava terror e confusão. O que a Thaís revelara virava tudo de cabeça para baixo. Uma parte dela se perguntava se ainda havia segurança ali ou se estava cercada por inimigos. Você, Layla murmurou, incredulidade se misturando com raiva. Como você pôde? Thaís se aproximou, um brilho de vitória nos olhos. Você realmente achou que poderia escapar? 12 anos juntos, Layla. Eu conheço cada fraqueza sua. Sua voz era falsa e doce, mas havia um veneno por trás. Eu pensava que você era minha amiga, Layla gritou, sentindo a adrenalina bombear no sangue. O mundo estava desmoronando, mas a traição de Thaís doía mais que as chamas que começavam a tomar conta do corredor. Amiga? Thaís riu, um som que ecoou nas paredes. Nós duas sabemos que a amizade é uma ilusão. O que eu fiz foi garantir que você se tornasse uma peça no meu jogo. Você sempre foi útil, mas eu só precisava de você mais uma vez. O caos ao redor parecia distante, enquanto Layla lutava contra as emoções que a invadiam. O pânico do incêndio, o medo das pessoas se aglomerando, tudo se fundia em uma confusão. Mas a revelação a atingiu como uma porrada. Amir e Thaís estavam, desde o começo, se utilizando dela, como um peão. Precisamos ir. Christian exclamou, puxando-a para longe, mas Layla estava enraizada no lugar. E nesse momento, tudo mudou. Uma série de explosões mais intensas sacudiram o prédio. O tremor fez com que todos caíssem, e Layla viu Thaís gritar, a expressão transformando-se em medo. A fumaça espessa começou a cobrir o ambiente, e a luz se extinguiu em meio ao caos e desespero. Layla olhou para o rosto de Thaís, que agora estava diferente. O que antes era arrogância se transformara em pânico. Thaís! Layla gritou, mas a amiga se afastou instintivamente, a insegurança dominando-a. Eram segundos, mas parecia uma eternidade. No grito misturavam-se raiva, confusão e uma pequena fagulha de compaixão. Afinal, a mulher que tinha sido tão próxima agora estava em perigo, assim como todos os outros. Layla viu um brilho no canto da sala. Um grupo de pessoas correu para ajudá-las, mas no meio da fumaça, alguém se destacou. Era Amir, emergindo como se estivesse em casa no inferno. O sorriso dele não ensinava nada além do desprezo. Eu sempre disse, Layla, o caos traz oportunidades, ele disse, com aquele tom de triunfo. Ele se dirigiu a Layla e em seguida para Thaís, que estava paralisada.
e parece que essa foi a melhor de todas. Layla percebeu que a tensão entre Amir e Thaís estava crescendo, e a adrenalina fez seu coração acelerar. Por um segundo, tudo fez sentido. Se Amir estava manipulando Thaís, você aos poucos percebeu que não é a única jogadora do tabuleiro, não é, Thaís? Amir provocou, e a tensão explodiu. Thaís avançou, mas Amir a interrompeu, com um semblante de desprezo. Sem chance de ganhar, minha velha amiga. E então, como um conto de terror, um grito ecoou. Um movimento brusco. Uma explosão inesperada fez o chão tremer mais uma vez, e uma parede próxima desabou, separando Layla de Christian e das outras pessoas. Fumaça invadiu o local. Agora Layla estava presa entre as chamas. Amir e Thaís, com rostos revelando suas verdadeiras naturezas. Mas o mais chocante? O que parecia uma traição começou a desenhar um plano maior. Layla respirou fundo e tudo dentro dela gritou uma verdade assustadora. Eu sou mais forte do que vocês pensam, Layla disse, sua voz se erguendo sobre o ruído. Naquele instante, a transformação se desenrolou. O medo deu lugar à determinação. Se aquele era o último jogo, ela estaria disposta a lutar. E então, no meio do caos, um terceiro grupo surgiu das sombras, entrando no incêndio como uma tempestade. Homens e mulheres parecidos com Layla, todos com expressão de desdém. Familiaridade nos rostos, uma conexão profunda. O que? A palavra mal saiu de sua boca. Mas era uma pergunta que ecoava mais alto que qualquer explosão. Você não é a única a ter segredos, Layla. Um homem se destacou e o choque agravou. As verdades que ela pensava conhecidas estavam apenas começando a surgir. E no centro do incêndio, o verdadeiro horror bateu em seu coração. Quem eram essas pessoas? O edifício ainda estava em ruínas e o mundo parecia desabar ao seu redor. Mas agora a batalha não era mais entre Layla e Amir ou Thaís. Era uma luta muito maior. O que aqueles recém-chegados queriam? Estavam do lado dela ou dela? A incerteza pairava no ar e o jogo finalmente havia mudado. Layla estava paralisada. O olhar ao redor misturava terror e confusão. O que Thaís revelara virava tudo de cabeça para baixo. Uma parte dela se perguntava se ainda havia segurança ali ou se estava cercada por inimigos. Você? Layla murmurou, incredulidade se misturando com raiva. Como você pôde? Thaís se aproximou, um brilho de vitória nos olhos. Você realmente achou que poderia escapar? 12 anos juntos, Layla. Eu conheço cada fraqueza sua. Sua voz, antes tão familiar, soava agora como uma lâmina afiada. Eu pensava que você era minha amiga, Layla gritou, sentindo a adrenalina bombear no sangue. O mundo estava desmoronando, mas a traição de Thaís doía mais que as chamas que começavam a tomar conta do corredor. Amiga? Thaís riu, um som que ecoou nas paredes. Nós duas sabemos que a amizade é uma ilusão. O que eu fiz foi garantir que você se tornasse uma peça no meu jogo. Você sempre foi útil, mas eu só precisava de você mais uma vez. O caos ao redor parecia distante, enquanto Layla lutava contra as emoções que a invadiam. O pânico do incêndio, o medo das pessoas se aglomerando, tudo se fundia em uma confusão. Mas a revelação a atingiu como uma porrada. Amir e Thaís estavam desde o começo se utilizando dela, como um peão. Precisamos ir, Christian exclamou, puxando-a para longe. Mas Layla estava enraizada no lugar. E nesse momento, tudo mudou. Uma série de explosões mais intensas sacudiram o prédio. O tremor fez com que todos caíssem, e Layla viu Thaís gritar, a expressão transformando-se em medo. A fumaça espessa começou a cobrir o ambiente, e a luz se extinguiu em meio ao caos e desespero. O rosto de Thaís, que antes exibia arrogância, agora revelava pânico. Thaís! Layla gritou, mas a amiga se afastou instintivamente. Eram segundos, mas parecia uma eternidade. O desespero tomou conta de Layla. O que estava acontecendo? O chão ainda tremia, e uma rachadura profunda se formou, dividindo o espaço entre elas. Então, como um golpe, um vento forte atravessou o corredor, lancinante, quase mágico.
A fumaça fez uma cortina, e naquele instante, Layla sentiu algo diferente. Uma sombra, mais do que as chamas, fez seu coração disparar. E ali, para seu espanto, surgiu uma figura familiar. Era seu irmão, Samir, que ela não via há anos. "Layla!" ele gritou, os olhos arregalados de preocupação e coragem. Ele gesticulou freneticamente, chamando-a. "Você precisa vir comigo." As emoções a invadiram como uma onda. "Samir, eu pensei que você estava em Dubai. Agora não é o momento. Você não sabe o que está acontecendo." A urgência na voz dele deixou Layla sem palavras. A surpresa era sufocante, mas o caos não dava trégua. Nesse momento, Amir surgiu da fumaça, seus olhos negros brilhando com um prazer maligno. "Ah, Samir, a última pessoa que eu esperava ver aqui. Você não deveria ter voltado. Isso não é lugar para você." Ela ficou paralisada, sentindo a tensão subir como uma corrente elétrica. O que Amir queria agora? Teria ele algo a ver com o sumiço de Samir? A conexão entre eles era palpável e a tensão carregada. "Saia da frente, Amir!" Samir gritou, os punhos cerrados. "Você não pode fazer mais mal a ela." Mas Amir apenas sorriu, um sorriso que desfigurava seu rosto. "Você ainda não consegue ver, consegue? Este jogo nunca foi só sobre você e Layla. É sobre algo muito maior, muito mais profundo." A cada palavra dele, o peso no peito de Layla aumentava, uma pressão insuportável. E com um movimento brusco, uma nova explosão aconteceu, mais forte do que as anteriores, e o teto começou a desabar em frações de segundos. "Corra!" Samir gritou, puxando Layla para o lado, mas Amir estava lá, bloqueando sua saída. A fumaça e a chama se tornaram uma avalanche. No último momento, Thaís se virou, olhando cada um deles com uma expressão inesquecível. "Você não sabe como tudo isso vai acabar. O verdadeiro segredo permanece velado." E enquanto a poeira caía, Layla olhou para Samir. Uma pergunta queimava em seus lábios. "O que você sabe? O que você não me contou?" A incerteza pairava no ar, como um fio prestes a se romper. E de repente, tudo parecia mais aterrador do que o próprio incêndio. Com a cidade em ruínas e o passado ressurgindo das cinzas, Layla sabia que a luta estava apenas começando. A verdade estava mais distante do que nunca, e cada revelação a levava a um novo abismo. Mas o que realmente esperava por ela naquela sala em chamas? A batalha entre passado e futuro mal começava, e ela estava prestes a descobrir a verdadeira extensão do jogo que Amir e Thaís haviam armado. Layla estava paralisada. O olhar ao redor misturava terror e confusão. O que Thaís revelara virava tudo de cabeça para baixo. Uma parte dela se perguntava se ainda havia segurança ali ou se estava cercada por inimigos. "Você?" Layla murmurou, incredulidade se misturando com raiva. "Como você pôde?" Thaís se aproximou, um brilho de vitória nos olhos. "Você realmente achou que poderia escapar? 12 anos juntos, Layla. Eu conheço cada fraqueza sua." Sua voz, antes tão familiar, soava agora como uma lâmina afiada. "Eu pensava que você era minha amiga!" Layla gritou, sentindo a adrenalina bombear no sangue. O mundo estava desmoronando, mas a traição de Thaís doía mais que as chamas que começavam a tomar conta do corredor. "Amiga?" Thaís riu, um som que ecoou nas paredes. "Nós duas sabemos que a amizade é uma ilusão. O que eu fiz foi garantir que você se tornasse uma peça no meu jogo. Você sempre foi útil, mas eu só precisava de você mais uma vez." O caos ao redor parecia distante enquanto Layla lutava contra as emoções que a invadiam. O pânico do incêndio, o medo das pessoas se aglomerando, tudo se fundia em uma confusão. Mas a revelação a atingiu como uma porrada. Amir e Thaís estavam desde o começo se utilizando dela como um peão. "Precisamos ir!" Christian exclamou, puxando-a para longe, mas Layla estava enraizada no lugar.
E nesse momento tudo mudou. Uma série de explosões mais intensas sacudiram o prédio. O tremor fez com que todos caíssem, e Layla viu Thais gritar, a expressão transformando-se em medo. A fumaça espessa começou a cobrir o ambiente, e a luz se extinguiu em meio ao caos e desespero. O rosto de Thais, que antes exibia arrogância, agora revelava pânico. "Thais!" Layla gritou, mas a amiga se afastou instintivamente. Eram segundos, mas parecia uma eternidade. O desespero tomou conta de Layla. O que estava acontecendo? O chão ainda tremia, e uma rachadura profunda se formou, dividindo o espaço entre elas. Então, como um golpe, um vento forte atravessou o corredor, lancinante, quase mágico. A fumaça fez uma cortina, e naquele instante, Layla sentiu algo diferente. Uma sombra, mais do que as chamas, fez seu coração disparar. E ali, para seu espanto, surgiu uma figura familiar. Era seu irmão, Samir, que ela não via há anos. "Layla!" ele gritou, os olhos arregalados de preocupação e coragem. Ele gesticulou freneticamente, chamando-a. "Você precisa vir comigo." As emoções a invadiram como uma onda. "Samir, eu pensei que você estava em Dubai. Agora não é o momento. Você não sabe o que está acontecendo." A urgência na voz dele deixou Layla sem palavras. A surpresa era sufocante, mas o caos não dava trégua. Nesse momento, Amir surgiu da fumaça, seus olhos negros brilhando com um prazer maligno. "Ah, Samir, a última pessoa que eu esperava ver aqui. Você não deveria ter voltado. Isso não é lugar para você." Layla ficou paralisada, sentindo a tensão subir como uma corrente elétrica. O que Amir queria agora? Teria ele algo a ver com o sumiço de Samir? A conexão entre eles era palpável e a tensão estava no ar. "Saia da frente, Amir!" Samir gritou, os punhos cerrados. "Você não pode fazer mais mal a ela." Mas Amir apenas sorriu, um sorriso que desfigurava seu rosto. "Você ainda não consegue ver, consegue? Este jogo nunca foi só sobre você e Layla. É sobre algo muito maior, muito mais profundo." A cada palavra dele, o peso no peito de Layla aumentava. Uma pressão insuportável. Então, quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma nova figura emergiu das sombras. Era Thais, e seu olhar estava cheio de raiva e ternura ao mesmo tempo. "Você não devia ter voltado, Samir. Agora você atraiu o que há de pior." O chão sob eles ruiu, e Layla viu uma chama se acender perto da entrada. Foi então que a verdade se desenhou em sua mente. O que ela pensava ser traição de Thais, agora tinham novas cores. Ela não estava apenas sendo manipulada. É a parte de um plano deles. Uma sirene de ambulância cortou o ar, e uma palavra-choque quebrou a tensão. "Espera!" trovejou Thais, com os olhos onde o ódio se enraizava. "Você não sabe, Layla. Você é mais do que uma peça. Você é a chave, e se eles te pegarem, tudo será exposto." Layla olhou fixamente para Samir e Thais. "O que está acontecendo? Que plano é esse?" O desespero inflamava sua voz enquanto o caos a cercava. O mundo dela, antes com um horizonte visível, agora se tornava um abismo profundo. Enquanto as chamas se aproximavam, uma certeza esmagadora a atingiu. Eles estavam todos conectados por algo muito mais profundo do que apenas rancores ou antigas amizades. E entre gritos e fumaça, a pergunta mais devastadora ecoou na mente de Layla. Quem realmente eu sou? E a única coisa que Layla podia fazer era olhar para frente, para as chamas se aproximando, suas vidas em jogo, sem saber que a verdadeira revelação ainda estava por vir. Layla estava paralisada. O olhar ao redor misturava terror e confusão. O que Thais revelara virava tudo de cabeça para baixo. Uma parte dela se perguntava se ainda havia segurança ali ou se estava cercada por inimigos. "Você?" Layla murmurou, incredulidade se misturando com raiva. "Como você pôde?" Thais se aproximou, um brilho de vitória nos olhos. "Você realmente achou que poderia escapar? 12 anos juntos, Layla. Eu conheço cada fraqueza sua.
Sua voz, antes tão familiar, soava agora como uma lâmina afiada. Eu pensava que você era minha amiga, Layla gritou, sentindo a adrenalina bombear no sangue. O mundo estava desmoronando, mas a traição de Thaís doía mais que as chamas que começavam a tomar conta do corredor. Amiga? Thaís riu, um som que ecoou nas paredes. Nós duas sabemos que a amizade é uma ilusão. O que eu fiz foi garantir que você se tornasse uma peça no meu jogo. Você sempre foi útil, mas eu só precisava de você mais uma vez. O caos ao redor parecia distante, enquanto Layla lutava contra as emoções que a invadiam. O pânico do incêndio, o medo das pessoas se aglomerando, tudo se fundia em uma confusão. Mas a revelação a atingiu como uma porrada. Amir e Thaís estavam desde o começo se utilizando dela como um peão. Precisamos ir, Christian exclamou, puxando-a para longe. Mas Layla estava enraizada no lugar. E nesse momento, tudo mudou. Uma série de explosões mais intensas sacudiram o prédio. O tremor fez com que todos caíssem. E Layla viu Thaís gritar, a expressão transformando-se em medo. A fumaça espessa começou a cobrir o ambiente, e a luz se extinguiu em meio ao caos e desespero. O rosto de Thaís, que antes exibia arrogância, agora revelava pânico. Thaís! Layla gritou, mas a amiga se afastou instintivamente. Eram segundos, mas parecia uma eternidade. O desespero tomou conta de Layla. O que estava acontecendo? O chão ainda tremia, e uma rachadura profunda se formou, dividindo o espaço entre elas. Então, como um golpe, um vento forte atravessou o corredor, lancinante, quase mágico. A fumaça fez uma cortina, e naquele instante, Layla sentiu algo diferente. Uma sombra, mais do que as chamas, fez seu coração disparar. E ali, para seu espanto, surgiu uma figura familiar. Era seu irmão, Samir, que ela não via há anos. Layla! Ele gritou, os olhos arregalados de preocupação e coragem. Ele gesticulou freneticamente, chamando-a. Você precisa vir comigo. As emoções a invadiram como uma onda. Samir, eu pensei que você estava em Dubai. Agora não é o momento. Você não sabe o que está acontecendo. A urgência na voz dele deixou Layla sem palavras. A surpresa era sufocante, mas o caos não dava trégua. Nesse momento, Amir surgiu da fumaça, seus olhos negros brilhando com um prazer maligno. Ah, Samir, a última pessoa que eu esperava ver aqui. Você não deveria ter voltado. Isso não é lugar para você. Layla ficou paralisada, sentindo a tensão subir como uma corrente elétrica. O que Amir queria agora? Teria ele algo a ver com o sumiço de Samir? A conexão entre eles era palpável e a tensão estava no ar. Saia da frente, Amir! Samir gritou, os punhos cerrados. Você não pode fazer mais mal a ela. Mas Amir apenas sorriu, um sorriso que desfigurava seu rosto. Você ainda não consegue ver, consegue? Este jogo nunca foi só sobre você e Layla. É sobre algo muito maior, muito mais profundo. A cada palavra dele, o peso no peito de Layla aumentava, uma pressão insuportável. Então, quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma nova figura emergiu das sombras. Era Thaís, e seu olhar estava cheio de raiva e ternura ao mesmo tempo. Você não devia ter voltado, Samir. Agora você atraiu o que há de pior. O chão sob eles ruiu, e Layla viu uma chama se acender perto da entrada. Foi então que a verdade se desenhou em sua mente. O que ela pensava ser traição de Thaís agora tinha novas cores. Ela não estava apenas sendo manipulada. Era parte de um plano deles. Uma sirene de ambulância cortou o ar e uma palavra-choque quebrou a tensão. Espera, trovejou Thaís, com os olhos onde o ódio se enraizava. Você não sabe, Layla. Você é mais do que uma peça. Você é a chave. E se eles te pegarem, tudo será exposto. Layla olhou fixamente para Samir e Thaís. O que está acontecendo? Que plano é esse?
O desespero inflamava sua voz enquanto o caos a cercava. O mundo dela, antes com um horizonte visível, agora se tornava um abismo profundo. Enquanto as chamas se aproximavam, uma certeza esmagadora a atingiu. Eles estavam todos conectados por algo muito mais profundo do que apenas rancores ou antigas amizades. E entre gritos e fumaça, a pergunta mais devastadora ecoou na mente de Layla. Quem realmente eu sou? E com um movimento sutil, Samir ergueu a mão e puxou uma máscara do bolso, revelando um dispositivo que pulsava com luzes coloridas. Layla, eu não sou quem você pensa que sou. Fui enviado para protegê-la e parar Amir de uma vez por todas. O choque gelou o sangue de Layla. O que você está dizendo? Antes que Samir pudesse responder, Amir se lançou na direção dele. Mas Layla se colocou à frente, pronta para lutar. A fumaça engolfava tudo, mas o coração dela estava uma tempestade. E, a verdade sempre volta, gritou Amir, atacando. Desse jeito você nunca vai saber. Samir contra-atacou, sem hesitar. O impacto atirou Layla para trás e fez sua mente rodopiar. O que realmente estava acontecendo? A cada segundo, ela sentia que algum segredo muito maior era revelado. E enquanto o prédio desabava, a resposta para sua pergunta pairava no ar como um fardo não dito. A luta por sua vida e suas verdades estava apenas começando, e o que quer que estivesse aí dentro poderia arrastá-la para o fundo do abismo. Layla respirou fundo, o coração acelerado. O caos ao redor era ensurdecedor, e a fumaça tornava tudo mais difícil. Samir segurou seu braço, sua preocupação visível. Precisamos sair, agora. Ele puxou Layla, mas Amir se interpôs, com aquele sorriso que fazia o estômago dela revirar. Você realmente acha que pode escapar de mim? Ele disse, seu tom desdenhoso. Eu sei quem você é, Amir. Layla gritou, sentindo a adrenalina pulsar. E vou te enfrentar. Nesse instante, um estalo ecoou e o fogo se espalhou com fúria. Thaís gritou, o desespero claro em seu olhar. Layla viu uma chance. Se Amir estava distraído com Samir, talvez a hora de agir era agora. Samir, à esquerda! Layla gritou, e os dois se lançaram. Surge uma nuvem de fumaça, e a visão se tornava cada vez mais difícil. O calor era insuportável e apressava as chamas a devorarem tudo. Vamos, Layla! Samir a puxou para um corredor lateral. Temos que sair antes que tudo desabe. Mas Thaís estava atrás. Sua expressão se transformou em uma mistura de frustração e pânico. Layla, você não sabe. O que fazemos aqui é maior do que você imagina. Para com isso, Thaís. Layla respondeu, a raiva fervendo. A única coisa maior que sua manipulação é a verdade que você esconde. A fúria de Thaís era palpável. Você não pode se esconder para sempre. A verdade virá à tona. E quem vai se machucar é você. O chão tremeu sob seus pés. E uma nova explosão iluminará o ambiente, forçando-os a correr. Samir e Layla correram, e a fumaça começou a engolfá-los. Quando olharam para trás, Amir e Thaís estavam lutando entre si, um verdadeiro embate de egos. A imagem fraturada do que já foram. Vamos, agora! Samir pediu e eles chegaram a uma saída. Um ar fresco penetrante ao seu redor. As sirenes da polícia ecoavam cada vez mais perto. Já fora do prédio, Layla parou, respirando a liberdade da rua. O que aconteceu? O passado estava ali, à espreita, mas finalmente havia uma luz no fim do túnel. Samir a observava, com compreensão em seus olhos. Layla, precisamos falar sobre tudo isso. O que estava acontecendo e quem somos verdadeiramente. Ela balançou a cabeça. Não estava pronta. Aquela conversa podia esperar. O fogo consumia o que restava do edifício, mas a batalha interna dela era mais intensa. Até onde isso ia? Quais segredos ainda seriam desenterrados? A fumaça se dissipando e os bombeiros chegando, Layla sentiu um peso saindo de seus ombros. Não posso mais viver escondida. O que acontecerá agora, depois disso? Em quem posso confiar? De repente,
As emoções vieram à tona. Layla abraçou Samir com força, sentindo que depois de tudo, ele ainda estava ali. Nós vamos superar isso, ele disse, esperançoso. E é nesse momento que seus olhares se encontraram. Podiam ver suas feridas, suas dúvidas, mas também uma centelha de coragem. E ali, em meio ao alvoroço e às chamas, Layla decidiu. Era hora de confrontar a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. O que mais Amir e Thaís esconderiam? Mas com isso, um estrondo distante ecoou. Um novo mistério que não era sobre o passado que tentaram enterrar, mas sobre o futuro que eles estavam prestes a enfrentar. Essa história ainda não acabou. Antes de você ir, clique no botão vermelho e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa fazer isso.